Você já se sentiu como se não soubesse mais quem é? Como se a vida tivesse te levado tão longe de si mesmo que até a própria voz ficou irreconhecível? A rotina, as pressões, as comparações, as decepções, tudo isso vai moldando a gente, pouco a pouco, até que chega um momento em que você para e se pergunta: em que momento eu deixei de ser eu? Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez você esteja cansado de tentar se encaixar, de se adaptar às expectativas dos outros, de esconder suas fraquezas para parecer forte, de calar suas emoções para não ser um incômodo. E nesse esforço de sobrevivência, você foi se afastando da sua essência, foi se esquecendo do valor que tem, da beleza que carrega, da verdade que te sustenta. Mas hoje, essa oração é um chamado para voltar. Não voltar ao passado, mas voltar à origem, à sua identidade em Deus. Porque só Ele pode te lembrar de quem você é de verdade. A sua identidade não está nas suas falhas, não está nos seus erros nem nos seus acertos, não está nas opiniões dos outros, nem nos títulos que você carrega. Sua identidade está firmada no coração de Deus. E esse é um lugar seguro, imutável, eterno. Quando você se olha no espelho e não se reconhece, é sinal de que está olhando com os olhos da ferida, não da verdade. Mas Deus te vê como você realmente é. Ele te conhece desde o ventre. Ele te formou com propósito. E mesmo que a vida tenha te ferido, Ele ainda enxerga beleza em você. Ele ainda vê valor. Ele ainda acredita nos planos que escreveu para sua história. Hoje, Ele quer que você pare de se definir pelo que fizeram com você e comece a se ver pela lente do amor dele. Porque é isso que cura de verdade. Não é ignorar a dor. É permitir que a verdade de Deus seja maior do que ela. E a verdade é: você é amado, você é escolhido, você é visto, você é filho. Você é filha. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando agradar os outros que esqueceu de ouvir a própria alma. Talvez tenha permitido que as críticas te moldassem mais do que as palavras de Deus. Talvez esteja carregando rótulos que não pertencem a você. Rótulos que dizem inseguro, fraco, complicado, não merecedor. Mas hoje, Deus quer arrancar esses rótulos. Ele quer tirar os nomes que a dor colou sobre sua história e te lembrar do nome que Ele mesmo te deu. Meu. Você é dele. E por isso é digno, é precioso, é importante. Não por causa do que você faz, mas por causa de quem você é. Deus não ama uma versão editada de você. Ele ama você por completo. Com todas as suas camadas, com todas as suas lutas, com todas as partes que ainda precisam de cura. E é justamente esse amor que transforma. Porque quando você começa a se ver como Deus te vê, o coração começa a sarar, o interior começa a se alinhar, a alma começa a voltar para casa. Há uma guerra constante dentro de você. Uma batalha silenciosa entre o que você sente a seu respeito e o que Deus diz sobre você. E há dias em que essa luta parece insuportável. Você acorda com pensamentos de incapacidade, se olha no espelho e não enxerga valor. A voz que te acusa é insistente. Ela te lembra dos erros, das vezes em que falhou, das palavras duras que ouviu no passado. Ela se alimenta das suas feridas antigas, das comparações que você faz em segredo, das rejeições que ainda não foram curadas. Essa voz, embora pareça familiar, não é sua. E mais importante ainda, ela não vem de Deus, porque a voz de Deus não acusa, não machuca, não diminui. A voz de Deus te chama pelo nome, te lembra do seu valor, reafirma quem você é. Ela não ecoa o trauma, ela revela o Criador. E o Criador te olha com ternura. Ele não vê um erro ambulante, ele vê um reflexo dele, uma alma em processo de redenção, alguém precioso que ainda carrega dentro de si o plano original. Mesmo que você tenha vivido coisas que te marcaram profundamente, que deformaram sua autoestima e alteraram sua percepção, a verdade de Deus continua intacta. A sua identidade não foi anulada pelos erros que cometeu. Ela pode estar soterrada por camadas de dor, de medo, de vergonha, mas ela ainda está lá. E Deus, com a paciência de quem ama profundamente, quer te ajudar a redescobrir essa identidade. Porque o processo de cura começa quando você para de lutar contra quem é. Quando para de tentar se moldar ao que esperam de você
e começa a abraçar a forma como foi criado. Deus não quer que você seja outra pessoa. Ele não está tentando apagar sua personalidade ou anular sua história. Ele quer restaurar você à sua forma mais verdadeira, aquela que existia antes da dor, antes do medo, antes da comparação. Ele te pensou inteiro, com emoções, com dons, com um jeito único de sentir e de existir. A sua identidade, quando vista pelos olhos de Deus, não é frágil, é forte, é sólida. Está fundamentada no amor eterno e incondicional dele. Você foi criado com propósito, com intenção. Nada em você é por acaso. E quando você começa a acreditar nisso, as vozes internas perdem força. O que antes te prendia, começa a ceder. E a liberdade, essa liberdade de ser quem você é, começa a crescer dentro do seu peito. Hoje, Deus te chama para esse reencontro, para esse retorno ao seu verdadeiro eu. Ele está dizendo: você ainda é o que eu criei, ainda é meu, ainda é amado. Ouça essa voz, escolha acreditar nela, porque é nela que está a cura. Você não precisa continuar se escondendo, não precisa continuar tentando se adaptar a um molde que nunca te serviu. Deus não te criou para viver fragmentado, dividido entre quem é e quem esperam que você seja. Ele te criou para ser inteiro, para ser livre, para ser verdadeiro. E essa verdade liberta. Quando você se reconecta com a identidade que Deus te deu, você começa a respirar diferente, começa a andar com mais leveza, começa a se amar com mais verdade. Porque o amor de Deus não apenas cura a dor, ele restaura a visão, ele faz você enxergar a si mesmo com compaixão. E isso muda tudo. Hoje pare por um instante e diga: Senhor, me mostra quem eu sou para ti. Essa simples oração tem o poder de abrir portas internas que estavam trancadas há anos. E por essas portas, Deus vai entrar. E onde Ele entra, tudo começa a ser restaurado. Porque você não é um erro. Você é um propósito vivo, em processo de cura e retorno à sua essência. Talvez você tenha aprendido a colocar uma armadura para se proteger do mundo. Uma armadura feita de sorrisos treinados, respostas automáticas, força forçada. E essa armadura pode até ter te mantido de pé em muitos dias difíceis, mas ela também te afastou de você mesmo. Ela te tornou mais duro, mais fechado, mais desconectado da sua essência. E Deus, que conhece cada centímetro do seu interior, está te convidando hoje a tirar essa armadura. Não porque ela seja inútil, mas porque ela já cumpriu o que precisava. Agora é tempo de cura. Agora é tempo de reconstrução. Ele quer te mostrar que é possível viver com o coração exposto sem ser destruído, que é possível ser sensível sem ser fraco, que é possível ser você mesmo e ainda ser profundamente amado. Quando você entende que sua identidade está em Deus, a armadura se torna desnecessária, porque o que te protege não é mais o esforço de parecer forte, é a certeza de que você é amado mesmo em sua vulnerabilidade. Você já tentou se reinventar para ser aceito? Talvez você tenha começado devagar, ajustando o tom da sua voz, mudando pequenos hábitos, escondendo partes de si que julgou inadequadas. Às vezes, foi sorrindo quando queria chorar. Outras vezes, silenciando quando tinha algo importante a dizer. Aos poucos você foi abrindo mão de si mesmo para caber em lugares que exigiam menos da sua verdade e mais da sua adaptação. Tentou ser forte demais, calmo demais, equilibrado demais. Tentou caber em moldes apertados, em expectativas alheias, em sistemas de valor que não levavam em consideração sua essência. E no caminho foi se perdendo. Porque tentar ser o que não se é, dói. E dói mais ainda perceber que mesmo após tantos esforços, o amor que se recebe ainda é condicional. Ainda depende de desempenho. Ainda exige máscaras. Isso te desgasta, te adoece, te distancia do plano original de Deus, que nunca foi sobre parecer, sempre foi sobre ser. O plano de Deus para sua vida nunca incluiu esse esforço exaustivo para agradar os outros à custa de si mesmo. O plano dele é que você floresça exatamente a partir do que ele colocou dentro de você. Seus dons, sua sensibilidade, seu jeito único de sentir e de perceber o mundo. Nada em você é aleatório. Nenhuma parte da sua personalidade foi desenhada sem intenção.
A sua voz tem valor, a sua história tem peso, a sua essência carrega um chamado. E mesmo que o mundo tenha tentado te moldar para algo diferente, Deus ainda guarda o molde original, o esboço perfeito da pessoa que você é. Não a versão ferida, apagada ou modificada pela dor, mas a versão íntegra, viva, cheia de propósito, que foi sonhada no coração do Pai antes mesmo de você nascer. Hoje, Deus te chama para recomeçar, não a partir da expectativa dos outros, nem das suas tentativas de se encaixar, mas a partir da verdade. A verdade de que você já é tudo o que precisa ser para viver o que Deus preparou. Não é preciso se desconstruir para se tornar amável. É preciso se permitir voltar à origem. Ao estado de liberdade que só existe quando somos inteiros, quando somos reais, quando somos conduzidos pela presença de Deus. A verdadeira cura interior começa nesse lugar, no reencontro com quem você é nele. E essa jornada, embora desafiadora, é também libertadora, porque não há cura sem identidade, e não há identidade sem verdade. Hoje Deus está dizendo: filho, filha, eu não te quero encaixado, eu te quero livre. Escolha ser, escolha viver, escolha florescer no solo da verdade divina, porque só nesse lugar você encontra descanso para a alma e vida em abundância. Há uma beleza em você que talvez tenha sido abafada pelas dores da jornada. Uma beleza que não tem a ver com aparência nem com performance, mas com essência, com alma, com verdade. Essa beleza vem de Deus. Ela foi colocada em você no momento da criação. E mesmo que você tenha perdido contato com ela, ela ainda está aí. Talvez encoberta, talvez esquecida, mas viva. E hoje, o Espírito Santo quer te lembrar disso. Quer te reconectar com essa parte sua que ainda pulsa, que ainda brilha, que ainda acredita. Porque você não foi feito para viver escondido. Foi feito para refletir a glória do seu Criador. E não há nada mais curador do que reencontrar essa luz interior. Ela não apaga por causa da dor. Ela pode até diminuir, mas quando Deus sopra, ela reacende. Hoje é dia de reacender, de permitir que a presença de Deus ilumine o que está escurecido, de permitir que a verdade dele dissipe as mentiras que você acreditou sobre si mesmo, porque você ainda é luz, ainda é reflexo, ainda é imagem do Pai. Você pode ter se olhado no espelho e pensado: eu não sei mais quem sou. Pode ter se sentido estranho na própria pele, desconectado de si mesmo, como se estivesse vivendo uma vida que não é sua. Isso acontece quando a dor se acumula e começa a distorcer a percepção. Quando o trauma cria máscaras, quando a pressão social empurra para caminhos que você nunca quis seguir. Mas Deus está chamando você de volta, não para um lugar geográfico, mas para um lugar interior, um lugar onde a sua identidade é lembrada, um lugar onde você não precisa provar nada, onde não há cobranças, apenas acolhimento, onde não há exigência, apenas verdade. E essa verdade é simples, mas poderosa. Você pertence, você é visto, você é amado, você é filho, você é filha. E esse pertencimento cura, ele reconstrói, ele devolve sentido. Não importa há quanto tempo você se sente perdido, o Pai conhece o caminho de volta. E Ele está pronto para caminhar com você, passo a passo, até que você volte a se reconhecer em Deus. Existem dias em que a confusão dentro de nós é tão grande que nem conseguimos orar. Ficamos em silêncio, olhando para o teto, tentando entender por que nos sentimos tão longe de tudo, até de nós mesmos. Mas Deus entende esse silêncio. Ele interpreta cada pensamento, cada vazio, cada tentativa de entender. E nesse silêncio ele fala. Fala de um jeito que só o coração ouve. Fala com ternura, com presença, com profundidade. Ele diz: você ainda é meu, mesmo confuso, mesmo perdido, mesmo machucado. E essa voz, quando aceita, começa a organizar o caos, começa a trazer paz onde havia tempestade, começa a lembrar que você tem valor, mesmo quando não sente, que tem propósito, mesmo quando está cansado. Hoje, se tudo o que você conseguir for dizer: Senhor, eu não sei mais quem sou, mas eu quero te encontrar, isso já é suficiente, porque Deus ama corações que buscam.
E quando o buscamos, encontramos mais do que respostas. Encontramos a verdade que cura e restaura nossa identidade. Você pode ter se acostumado a viver com essa sensação de que algo em você está quebrado, como se faltasse uma peça essencial, como se você estivesse constantemente tentando se montar sem o manual certo. A verdade é que quando nos desconectamos da nossa identidade em Deus, tudo ao nosso redor começa a perder sentido. As emoções se embaralham, os relacionamentos se tornam mais pesados. A vida parece uma sequência de tentativas frustradas de encontrar um lugar de pertencimento. Mas a boa notícia é que Deus não se esqueceu de quem você é. Ele ainda tem os planos que traçou para a sua vida desde o princípio. Ele ainda chama você pelo nome. Ele ainda enxerga em você aquilo que você parou de ver. E é nesse reencontro com a verdade do céu que a cura acontece. Porque cura interior não é só sobre se sentir melhor, é sobre voltar a ser quem você é em Deus, sem os pesos, sem as máscaras, sem os medos. Às vezes, você se pega tentando lembrar da última vez em que se sentiu inteiro. Quando foi que você confiou sem medo, sorriu sem reservas, viveu sem carregar um peso invisível no peito? Talvez tenha sido há tanto tempo que essa lembrança parece não pertencer mais a você. É como se tivesse sido uma outra versão sua, mais leve, mais espontânea, mais cheia de fé. Mas a vida veio. Vieram os traumas, as palavras duras, as experiências que marcaram a alma com dores que não se curam sozinhas. E aos poucos, você foi se afastando de quem era. Não por escolha, mas por sobrevivência. Foi construindo muros ao redor do coração. Foi se calando. Foi se adaptando. Até que um dia percebeu que não sabia mais quem era sem o peso, sem a armadura, sem as vozes que repetem constantemente que você não é suficiente. Essas vozes, muitas vezes, não começaram em você. Vieram de fora, de pessoas que deveriam te amar, mas te feriram, de experiências que deveriam te fortalecer, mas te diminuíram. Só que com o tempo, você passou a repetir essas vozes como se fossem suas. Passou a carregar uma culpa que não te pertence, uma insegurança que foi ensinada, um medo de rejeição que foi imposto. E esse lugar, ainda que conhecido, é sufocante. É um espaço onde a identidade vai sendo silenciada, onde a alma perde a cor, onde a esperança começa a desaparecer. Mas mesmo nesse lugar escuro, a voz de Deus ainda ecoa, e ela não acusa, ela chama. Ela te chama de volta, não para o passado, mas para a origem, para o plano original que Ele escreveu sobre você, para a identidade que foi desenhada antes da dor, antes do medo, antes da perda. Deus não quer apenas tratar sintomas, Ele quer tocar a raiz. Ele quer curar a ferida e restaurar a visão. Quer te lembrar de quem você é aos olhos dele, porque você não é o que fizeram com você. Você não é o que disseram. Você não é a soma dos seus traumas. Você é o que Deus disse que você é: amado, escolhido, justificado, filho. E essa verdade tem poder de reorganizar tudo dentro de você. Quando você começa a crer nessa identidade, a mente desacelera, o peso se torna leve, o coração volta a pulsar com liberdade e a cura começa a fluir, não como algo instantâneo, mas como um rio calmo, constante, que passa pelas áreas secas e traz vida de volta. Esse rio é a presença de Deus, é a verdade de quem você é nele, e é ali, nesse fluxo de amor e verdade, que você começa a se reencontrar, a se reconstruir, a se lembrar, enfim, de que ser inteiro ainda é possível. E que em Deus esse reencontro não é só promessa, é realidade em construção. Você não precisa continuar lutando para merecer amor. Esse esforço constante, essa cobrança interna, essa sensação de estar sempre em dívida com Deus ou com as pessoas, isso não vem dele. O amor de Deus não é pago, é dado. Não é conquistado, é recebido. E quando você entende isso, algo se alivia dentro do peito. Você pode parar de tentar ser perfeito. Pode parar de tentar agradar todo mundo. Pode simplesmente ser. Porque Deus não espera uma versão idealizada de você. Ele te quer como você é, hoje, com tudo o que está bagunçado, com tudo o que ainda precisa ser curado. É nessa entrega que o milagre acontece. É nessa sinceridade que o céu se move.
E é nesse amor que a sua verdadeira identidade começa a florescer. Não mais como alguém que precisa se provar, mas como alguém que sabe que é amado. E esse amor, uma vez recebido, se torna cura, se torna liberdade, se torna base para reconstruir a si mesmo com verdade. Você já se perguntou por que sente que precisa esconder partes suas? Por que há aspectos do seu coração, da sua história, das suas emoções, que parecem perigosos demais para serem mostrados? Talvez porque, em algum momento da vida, alguém te ensinou, com palavras ou com atitudes, que sentir demais era fraqueza, que vulnerabilidade era risco, que mostrar sua dor seria motivo de rejeição. E como resposta a esse ensinamento doloroso, você foi se protegendo, foi vestindo armaduras invisíveis, foi escondendo o que sentia, mesmo quando tudo em você pedia por um espaço seguro. Começou a sorrir quando estava ferido, a se calar quando queria gritar, a aceitar situações que machucavam, só para não parecer frágil demais. E, sem perceber, essa autoproteção começou a moldar sua identidade. Não com base na verdade, mas no medo. Você passou a se proteger até mesmo de Deus. Começou a orar com reservas, a apresentar uma versão ajustada de si mesmo nas conversas com o Pai, como se ele não conhecesse cada detalhe, como se fosse preciso parecer forte até diante de quem te criou. Mas a verdade é que Deus nunca exigiu isso de você. Ele nunca pediu que você chegasse pronto. Ele sempre quis proximidade, intimidade, um relacionamento real, onde não há máscaras, onde não há medo de ser quem se é. E a intimidade começa com um ato simples e profundo. A verdade. Começa quando você consegue dizer: Senhor, eu não sei mais quem eu sou, mas eu quero descobrir isso contigo. Essa frase dita com o coração quebrado tem mais poder do que 1000 orações decoradas, porque ela vem de um lugar sem orgulho, vem de uma alma que já tentou de tudo e agora quer apenas ser reencontrada. É nesse terreno fértil da verdade que Deus planta sua cura. Ele entra nos lugares que você escondeu até de si mesmo. Ele toca onde você colocou curativos por cima de feridas abertas. Ele ilumina os quartos escuros da sua alma, onde você guardou lembranças difíceis, medos antigos, vozes de acusação. E ele não entra para julgar, ele entra para restaurar. Onde havia sombra, ele traz luz. Onde havia confusão, ele traz identidade. Onde havia esforço para agradar, ele traz descanso em ser. Hoje, você pode começar a tirar essas camadas, uma por uma, com coragem, com fé, com a certeza de que Deus vai te amar em cada etapa. Você não precisa mais esconder nada. A parte que você acha mais indigna pode ser exatamente o lugar onde a glória de Deus vai se manifestar com mais poder. Porque onde há verdade, há liberdade. E onde há liberdade, a verdadeira identidade floresce. Você é mais do que aprendeu a ser. Você é quem Deus está te revelando ser. E isso é um presente. Não é tarde demais para reencontrar a si mesmo. Não é tarde demais para descobrir que há mais em você do que as dores fizeram parecer. O tempo que passou não apagou o que Deus escreveu. Os erros que cometeu não cancelaram a identidade que Ele te deu. As escolhas ruins não têm poder de revogar o chamado que Ele colocou sobre sua vida. Você ainda é filho. Você ainda é filha. E o Pai ainda está de braços abertos, não para te cobrar, mas para te restaurar. Não para apontar falhas, mas para lembrar promessas. Não para exigir um desempenho, mas para reafirmar um amor. Esse amor é o que sustenta sua identidade. Esse amor é o que cura a alma. Esse amor é o que vai te levar de volta ao centro, ao lugar onde você sabe quem é, de onde veio e para onde está indo. Respire fundo agora e diga: Senhor, eu recebo quem eu sou em Ti. Essa simples declaração pode mudar tudo, porque quando você se vê com os olhos do céu, a cura interior se torna um caminho possível e real. Você já se olhou no espelho e sentiu que não reconhece mais o olhar, como se por trás da aparência ainda familiar, algo dentro de você tivesse mudado profundamente. Às vezes, não é que nos tornamos outra pessoa, mas que deixamos de lado partes importantes do que éramos, tentando sobreviver, tentando nos proteger, tentando ser aceitos. Mas hoje,
Deus te chama para recuperar essas partes perdidas. Ele quer devolver o brilho aos seus olhos. Não o brilho da performance, mas da autenticidade. A luz de quem sabe que é amado e seguro, mesmo imperfeito. Você não precisa mais esconder o que sente. Não precisa mais se adaptar ao que os outros esperam. Pode simplesmente ser você com toda a verdade, diante do Deus que te conhece melhor do que ninguém. E é nesse encontro, entre o que você é e o que Deus diz que você é, que começa a reconstrução da sua identidade. Às vezes, você sente que está preso num ciclo que se repete. Você dá alguns passos, parece que vai avançar, mas algo te puxa de volta. Inseguranças, lembranças, traumas. Tudo isso funciona como uma corrente invisível que prende a alma. Mas hoje, Deus quer quebrar esse ciclo. Ele quer libertar você não apenas das circunstâncias, mas da mentalidade que foi moldada pela dor. Porque enquanto você acreditar que é pequeno, que não é digno, que não vai conseguir, você continuará se limitando a uma identidade que não é sua. Deus te chama para viver como filho, como filha, com autoridade, com liberdade. Ele não te fez para viver limitado pela culpa ou pela comparação. Ele te fez para andar de cabeça erguida, com o coração curado e os passos firmes. E esse novo caminho começa com uma nova verdade. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Diga isso agora. Mesmo que acredite pouco, mesmo que duvide por dentro, diga, porque a palavra tem poder e a verdade liberta. Você já pensou quantas vezes se calou por medo de não ser compreendido? Quantas vezes sentiu algo profundo, intenso, verdadeiro, mas guardou dentro de si porque achou que ninguém teria paciência para ouvir? Porque talvez, nas poucas vezes em que tentou, foi interrompido, ou julgado, ou minimizado. E isso te ensinou a esconder, a reprimir, a sufocar. Você aprendeu a sorrir quando queria chorar, a responder tudo bem quando a alma estava em pedaços. Aprendeu a engolir o que sentia, a silenciar o que precisava ser dito, a proteger sua dor como se ela não merecesse existir. E aos poucos, sem perceber, isso foi apagando sua voz interior, aquela voz que te conectava com quem você é, aquela voz que carregava sua identidade, suas convicções, sua essência. E viver sem essa voz é como caminhar com os pés descalços sobre pedras. Cada passo se torna mais doloroso. Mas Deus não te criou para viver calado. Ele não te desenhou para se esconder. O silêncio que nasceu do medo, da rejeição, da vergonha, nunca foi parte do plano original. Você foi criado com voz, com expressão, com sensibilidade. E a sua sensibilidade não é fraqueza, é parte do reflexo divino que há em você. Quando você sente, você revela algo do coração de Deus. Quando você chora, você mostra que está vivo. Quando você se expressa, mesmo com dor, você honra a vida que recebeu. Mas com o tempo, talvez você tenha se acostumado a silenciar, a disfarçar, a se retrair, porque alguém, em algum momento, te fez acreditar que sentir demais era exagero, que falar sobre o que te machuca era incômodo, que abrir o coração era dar trabalho. E então, você começou a guardar, começou a esconder, começou a apagar sua própria voz para não ser inconveniente. Mas Deus nunca pensou isso de você. Ele nunca considerou a sua dor como exagerada. Nunca te achou sensível demais. Pelo contrário, Ele valoriza cada emoção que brota em você, porque Ele te criou assim, com profundidade, com verdade, com alma. E hoje, Ele quer devolver essa voz que o medo apagou. Quer reconstruir sua coragem de sentir. Quer restaurar sua liberdade de se expressar, de dizer o que sente sem medo, de colocar para fora o que te aflige, o que te alegra, o que te move. Porque Deus sabe que guardar demais adoece, e falar com sinceridade cura. Ele quer que você saiba de uma vez por todas o que você sente importa. O que você carrega tem valor. Sua história tem importância, mesmo com os capítulos difíceis. Sua dor não é pequena demais para o cuidado dele. Seu coração, mesmo machucado, continua sendo um lugar precioso aos olhos de Deus. Ele olha para você e vê beleza, mesmo nas partes quebradas. Ele te chama, não para corrigir sua voz, mas para escutá-la, para te ouvir com atenção, com paciência, com amor. Ele quer te ensinar a orar sem máscaras,
a chegar diante dele, não com um discurso ensaiado, mas com um coração exposto. Ele quer que você ore como quem confia, como quem sabe que está diante de alguém que nunca vai julgar por sentir demais. Porque para Deus você nunca foi demais, nunca foi inconveniente. Você sempre foi necessário, sempre foi desejado, sempre foi amado. Ele te convida hoje a falar, a se abrir, a confiar. Porque onde há liberdade, a cura floresce. E onde há amor, o medo perde sua voz. É nesse reconhecimento de que você pode ser honesto com Deus que a alma começa, de fato, a se reconstruir. Quando você para de apresentar versões filtradas de si mesmo e passa a abrir o coração como ele está, algo sobrenatural acontece. A alma, tão acostumada a se esconder, começa a respirar. O coração, tão habituado a se manter alerta, começa a relaxar. E nessa abertura sincera, as amarras internas, aquelas que você nem sempre sabia nomear, começam a se soltar. As palavras voltam a surgir, não como frases ensaiadas, mas como expressões verdadeiras do que está guardado há tempo demais. O pranto, por tanto tempo evitado, aparece. E longe de ser um sinal de fraqueza, ele se revela como o começo da cura. Porque onde há verdade, há libertação. E onde há lágrimas sinceras, há um Deus pronto para enxugar cada uma delas. A oração deixa de ser obrigação e passa a ser reencontro. Deixa de ser discurso e passa a ser lar. Um lugar onde você pode chegar exatamente como está, cansado, confuso, ferido, sem respostas. E mesmo assim, ser recebido, ser ouvido, ser acolhido. Deus não tem pressa com você. Ele não espera que você se explique rápido ou resolva tudo de uma vez. Ele se senta com você no silêncio. Ele caminha com você na dúvida. Ele permanece quando todos os outros já foram embora. A oração nesse lugar se torna um retorno. O retorno para a sua origem, para o colo do Pai, para o centro da sua identidade. Ali, você é ouvido sem exigência, abraçado sem julgamento, amado sem condição. E esse amor não apenas conforta, ele cura. Hoje você pode permitir-se esse reencontro. Pode escolher não fugir mais, não esconder mais, não silenciar mais. Pode dizer a Deus tudo o que ainda dói, tudo o que está guardado nas gavetas escondidas da sua alma. Os medos que você não ousa confessar a ninguém. As vergonhas que parecem grandes demais para serem expostas. Ele já sabe, mas ele quer ouvir, porque ouvir você é para Deus um ato de amor. Ele não escuta para corrigir, escuta para restaurar. E quando você se permite ser ouvido por Deus, algo dentro de você encontra repouso. Um descanso que não vem da ausência de problemas, mas da presença dele. Um descanso que realinha o coração, que reorganiza a mente, que repara o que parecia irreparável. Esse repouso é o início da cura. E essa cura começa sempre com a verdade, a sua verdade diante do Deus que te ama. Existe uma beleza na autenticidade que só pode florescer quando nos sentimos verdadeiramente amados do jeito que somos. Não do jeito que gostaríamos de ser, não da forma que aprendemos a parecer, mas exatamente como estamos agora, imperfeitos, em construção, às vezes feridos, às vezes perdidos. Há um alívio profundo que toma conta da alma quando essa verdade é compreendida. Porque enquanto você acreditar que precisa se moldar a expectativas, esconder suas fragilidades, ajustar sua essência para ser aceito, viverá em tensão constante. Uma tensão que desgasta, que suga, que corrói. A busca por aprovação é uma prisão disfarçada de performance. E quanto mais você tenta ser o que não é, menos espaço dá para que sua verdadeira identidade floresça. Mas quando, enfim, você entende, profundamente entende, que Deus te ama exatamente como você é, tudo começa a mudar. Porque esse amor não é passivo, é um amor ativo, que abraça, sim, mas também transforma. Deus não te ama porque você é perfeito. Ele te ama porque você é filho, porque foi Ele quem te criou, e Ele conhece cada detalhe do seu ser. Ele não está esperando uma versão futura melhorada de você para começar a agir. Ele quer o agora, o imperfeito, o real. Porque é nesse ambiente de aceitação que o Espírito Santo trabalha. Não com peso, não com cobrança, não com acusações,
mas com graça, com paciência, com verdade. O Espírito de Deus não entra para apontar dedos, ele entra para apontar caminhos. Ele não corrige para punir, ele corrige para alinhar. Ele não transforma esmagando, ele transforma libertando. E cada vez que você se permite ser quem é diante dele, mesmo com as imperfeições, algo novo nasce dentro de você. Nasce um amor mais maduro, um amor que não depende mais de desempenho, mas que nasce do reconhecimento de que você já é amado. Nasce uma fé mais profunda, uma fé que não precisa provar nada, mas que descansa na certeza de que Deus já fez tudo. Nasce uma identidade mais forte, não construída pelo que o mundo diz, mas alicerçada naquilo que Deus já declarou. E nasce, sobretudo, uma vida mais leve. Uma vida que deixa de ser vivida na defensiva e começa a ser vivida na liberdade de quem sabe que já é aceito, já é visto, já é querido pelo Pai. Porque o amor verdadeiro, esse amor que só Deus pode oferecer, lança fora todo medo. Inclusive o medo de não ser suficiente. Inclusive o medo de não ser digno. Inclusive o medo de não ser amado. Hoje, esse amor está disponível. E se você o permitir, ele vai transformar tudo, começando por dentro. A cura interior não acontece de uma vez. Ela não vem como um estalo repentino, nem como uma emoção momentânea que tudo transforma em um só instante. A cura verdadeira é um processo, um caminho, uma jornada sagrada de redescoberta. Redescoberta de quem você é, de quem Deus sempre disse que você é. E essa jornada, embora muitas vezes silenciosa, é profundamente significativa. Ela é feita de passos que parecem pequenos, mas carregam grande poder. Uma oração sincera, mesmo com palavras simples. Um momento de silêncio onde, em vez de fugir de si, você escolhe escutar. Uma decisão de acreditar mais uma vez, mesmo que o coração esteja cansado de tantas tentativas. Cada atitude dessa é um tijolo colocado na reconstrução do seu interior. E Deus vê. Deus honra. Deus celebra. Porque o Pai que te formou não está apressado. Ele não está cobrando uma cura imediata. Ele está comprometido. Comprometido com a sua restauração, com a sua libertação, com o seu reencontro consigo mesmo. E mesmo que você não veja ainda os resultados externos, saiba, cada passo em direção à sua identidade nele é notado, é lembrado, é registrado no céu. Você não está caminhando sozinho. O Espírito Santo, aquele que foi enviado para estar com você todos os dias, está ao seu lado. Ele não é um observador distante, ele é conselheiro fiel, consolador constante, amigo presente. Ele guia com paciência, ele fala com delicadeza, ele corrige com firmeza e, acima de tudo, ele ama com fidelidade. Quando você tropeça, ele não vira o rosto, ele não aponta o dedo, ele te estende a mão, ele te levanta com ternura. Quando você se perde de si mesmo, quando se esquece de onde vem ou para onde está indo, ele te busca, ele te encontra, ele te lembra. E a lembrança que ele traz não é sobre o que você fez, mas sobre quem você é. Filho, filha, amado, escolhido, restaurado, redimido. Ele te lembra que a dor não define sua identidade. O trauma não escreve sua história. A falha não apaga o valor que você tem para Deus. E por mais que o processo seja longo, ele não é em vão. Hoje receba essa verdade. Você está em processo. E estar em processo não é estar perdido. É estar sendo moldado, lapidado, transformado. Você está sendo restaurado à sua forma mais pura, mais verdadeira, mais divina. A imagem de um filho amado, redimido e abraçado por Deus. E esse processo, por mais desafiador que seja, é um ato de amor. Um convite diário à confiança. Um lembrete constante de que a cura não vem de quem você tenta ser, mas de quem Deus já declarou que você é. Você está voltando para casa. E o Pai está esperando, não com cobrança, mas com braços abertos, porque o processo é duro, mas o destino é glorioso, e você está indo na direção certa. Você pode estar em um momento da vida em que se sente cansado de lutar contra sua própria mente, cansado de tentar vencer pensamentos que te diminuem, que te sabotam, que te lembram constantemente de que você não é o suficiente.
Esses pensamentos são como sombras que seguem você, mesmo nos dias bons. Eles surgem do nada, interrompem momentos de paz e plantam dúvidas sobre quem você é, sobre o valor que tem, sobre o que merece viver. Mas hoje, Deus quer fazer algo diferente. Ele quer renovar sua mente. Ele quer apagar essas vozes com a voz dele, porque só há uma verdade que pode calar todas as outras, a verdade do amor de Deus. Essa verdade diz que você é precioso, que você é digno, que você foi feito com intenção, que não importa quantas vezes erraram com você, sua identidade em Deus continua intacta. Ela não é frágil, não é volátil, não está à venda. Ela é firme, eterna, selada no céu. E é tempo de você voltar a viver a partir dela. É muito fácil se perder tentando corresponder às expectativas dos outros. A sociedade te diz o que é sucesso, o que é beleza, o que é aceitação. E no meio disso tudo, sua alma vai se cansando, vai se moldando, se adaptando, se desgastando. Mas Deus nunca te pediu para ser igual a ninguém. Ele te fez único, com um propósito que só você pode cumprir, com um jeito de sentir, de amar, de pensar, que foi intencionalmente colocado em você. E enquanto você tenta apagar essas marcas para se encaixar, você vai se distanciando do plano original. Hoje Deus quer te reconectar, quer te lembrar de que o que te torna diferente é justamente o que te torna necessário. Que sua história, com todas as curvas, tem um lugar perfeito no que Ele está fazendo. E que ao invés de tentar se encaixar, o convite é para florescer, para ser, para viver a identidade que Ele escreveu com tanto amor. Porque só quando você é verdadeiramente você, Deus é verdadeiramente glorificado. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava ser perfeito. Desde cedo, aprendeu que errar era perigoso, que demonstrar fragilidade era inaceitável, que decepcionar significava perder o amor, o cuidado, o valor. E assim, você foi se moldando a essa expectativa silenciosa. Começou a viver com uma constante sensação de alerta, como se qualquer deslize pudesse te fazer perder tudo. A pressão para dar certo o tempo todo, para ser forte o tempo todo, para agradar todo mundo o tempo todo, criou um peso insuportável, um medo persistente de errar, de ser visto como fraco, de ser rejeitado por não corresponder. E esse medo foi se tornando um companheiro, sempre ali sussurrando que você precisava se esforçar mais, que não podia falhar, que, para ser amado, precisava primeiro merecer. Mas Deus não é como os homens. Ele não mede seu valor com base no seu desempenho. Ele não condiciona o amor à sua capacidade de acertar sempre. Deus conhece sua estrutura, conhece seus limites, conhece suas batalhas internas e ainda assim te escolhe, ainda assim te ama. Ele não desiste de você quando você falha. Ele não se afasta quando você tropeça. Ele se aproxima, ele se agacha ao seu lado. Ele te estende a mão, não com pressa ou julgamento, mas com ternura e graça. Porque o amor dele não é construído em cima do que você faz, é fundamentado em quem ele é. E ele é fiel, ele é Pai, ele é misericórdia. O relacionamento com Deus é baseado em aliança, e essa aliança não se quebra com o erro. Ela se fortalece com o arrependimento. Ela se renova quando há entrega. Ela floresce na sinceridade. Deus não está esperando uma versão perfeita de você para começar a agir. Ele está esperando o seu coração sincero, quebrado, disposto a ser restaurado. Hoje, você pode deixar esse peso no chão. Pode parar de tentar ser o que nunca foi chamado para ser. Pode descansar na graça que não cobra perfeição, mas oferece transformação. Quem você é para Deus nunca esteve condicionado ao seu sucesso. Nunca dependeu do quanto você acerta, do quanto você impressiona, do quanto você consegue carregar. Seu valor está firmado no amor dele. Um amor que não muda, que não diminui, que não se esgota. E esse amor é o espaço seguro onde você pode ser, onde você pode falhar sem medo de perder, onde você pode crescer sem a cobrança de agradar, onde você pode descansar, sabendo que é amado, não pelo que faz, mas por quem é. Isso é graça, e a graça é o lugar onde o fardo cai e a alma
encontra paz. A comparação tem sido uma das grandes dores da sua alma. Você já se pegou olhando ao redor e sentindo que todos estão avançando enquanto você parece estar parado? Que os outros parecem mais bem-sucedidos, mais espirituais, mais confiantes, mais felizes? E aí algo dentro de você começa a se fechar, começa a diminuir a beleza da sua própria história. A comparação tem esse poder cruel. Ela rouba o brilho do que é único. E isso te corrói por dentro. Vai apagando sua alegria, vai minando sua leveza, vai sufocando a gratidão. De repente você não consegue mais ver o valor no que está vivendo, porque o olhar está fixo na vida do outro. Mas essa sensação, esse fardo, essa cobrança, não vem de Deus. Deus te criou com um caminho único, um processo singular, um tempo específico que não se encaixa em padrões humanos. Ele não te desenhou para competir, mas para florescer. E florescer exige respeito ao tempo da semente. Cada vez que você se compara, você desvaloriza o que Deus está construindo dentro de você. Você duvida do processo, questiona a jornada. Mas Deus continua firme no propósito que Ele mesmo escreveu. Ele não te chamou para ser uma imitação. Ele te chamou para ser uma expressão única do que Ele criou. Sua vida não é um rascunho, é uma obra-prima em andamento. Sua história não é inferior, é cuidadosamente alinhada com os planos eternos do Pai. Se hoje você está vivendo algo mais lento, mais silencioso, mais escondido, isso não é sinal de atraso, é sinal de preparação. Deus trabalha nas raízes antes de fazer a árvore aparecer. Ele molda no secreto o que vai ser revelado com força. E o seu ritmo, mesmo que diferente, é exatamente o necessário para o propósito que só você pode cumprir. Deus está nesse ritmo. Ele não te apressa, Ele te acompanha, Ele respeita suas fases, Ele celebra seus passos, mesmo os pequenos. E Ele garante, no tempo certo, tudo o que foi plantado com fé vai florescer com beleza. O tempo de Deus nunca chega tarde, Ele chega completo. Hoje, pare de se comparar, não porque seja fácil, mas porque é necessário. Comparar-se é uma armadilha sutil da alma. Começa devagar, com um olhar nas redes sociais, uma conversa com alguém, um resultado que o outro conquistou. E de repente, sem perceber, você já está questionando seu próprio valor. Já está sentindo que é pouco, que está atrasado, que não vai conseguir. A comparação rouba sua paz de forma silenciosa. Ela mina sua autoestima, diminui sua fé, envenena sua gratidão. E o mais doloroso é que ela desvia seu foco de onde deveria estar, no que Deus está fazendo em você. Não alimente esse olhar que só vê o que falta, porque esse olhar não vem de Deus. O Pai não te criou para viver se medindo pelos outros. Ele não escreveu sua história com régua alheia. Ele escreveu com intenção, com amor, com propósito. E tudo o que ele faz tem um tempo, um ritmo e uma beleza próprios. A sua vida tem uma trajetória única. O que está sendo construído em você talvez não seja visível ainda, mas isso não significa que está parado. Há movimentos acontecendo em silêncio. Há sementes germinando nas profundezas do seu coração. Há promessas sendo preparadas, mesmo quando os olhos não veem. E confiar nisso é um exercício diário. É fé em ação. É maturidade espiritual. Comece a honrar o caminho que é seu, o processo que é seu, as lutas que são suas, mas que estão sendo usadas para um bem maior. Você não precisa viver como outro para ser amado. Você não precisa conquistar o que outro conquistou para ser bem-sucedido. O seu valor não está nas comparações. Está na identidade que Deus te deu. E essa identidade não é uma cópia, não é uma imitação. É uma criação original. É reflexo do coração dele. Ele te moldou com detalhes que só você carrega, com dons que só você possui, com marcas que só fazem sentido na sua missão. E quando você começa a viver a partir dessa verdade, a comparação perde o poder. O fardo de agradar se dissolve. A necessidade de competir desaparece. A ansiedade de provar algo a alguém se transforma em um desejo profundo de apenas ser o que Deus te chamou para ser. E nisso há liberdade, há descanso, há verdade, há paz. Porque não existe bênção maior
do que andar na plenitude da sua identidade divina. Hoje aceite esse chamado. Seja você mesmo na presença de Deus. Não há nada mais santo do que isso. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. Pode estar em meio a sorrisos e ainda assim sentir que ninguém realmente te vê. E essa solidão silenciosa machuca. Faz você duvidar do seu valor. Faz você pensar que talvez seja invisível. Mas Deus te vê. Ele te conhece profundamente. Não apenas o que você mostra, mas o que você guarda. Ele conhece seus medos, seus sonhos, suas decepções. E Ele não apenas vê, Ele se importa. Ele se aproxima. Ele entra no silêncio do seu quarto, na bagunça dos seus pensamentos, e diz: eu estou aqui. E isso muda tudo. Porque quando você entende que é visto por Deus, a solidão perde força. Quando você se reconecta com sua identidade de filho, de filha, você percebe que nunca esteve só, que sempre houve um pai te esperando, te buscando, te chamando. Hoje, abra seu coração para esse amor. Porque onde há amor, há pertencimento. E onde há pertencimento, a alma começa a sarar. Você não precisa continuar carregando tudo sozinho. A vida tem sido pesada, eu sei. As responsabilidades, os traumas não tratados, as pressões externas e internas. Tudo isso tem te feito duvidar do próprio valor. Mas você não foi chamado para suportar o mundo nas costas. Você foi chamado para descansar no colo do Pai. Ele não quer apenas aliviar sua dor. Ele quer ensinar você a viver de outro jeito. Um jeito mais leve, mais livre, mais sincero. E essa leveza não vem da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus. Quando você lembra quem é nele, os pesos mudam de lugar. As culpas vão embora. As exigências perdem força. E o amor começa a ocupar o espaço que antes era da cobrança. Hoje, Deus está estendendo a mão e dizendo: filho, filha, vem. Recomeça aqui. Recomeça em mim. Eu sou a sua base. Eu sou a sua casa. Eu sou a sua identidade. E esse convite, aceito de coração, é o início da transformação. Talvez você esteja se perguntando: como eu começo? Diante de tantas dores internas, de tantas confusões emocionais, de tantas camadas que se acumularam ao longo do tempo, a ideia de começar a cura pode parecer grande demais, assustadora, confusa. Mas o começo, na verdade, é simples. Começa com um gesto, com uma verdade dita em silêncio. Começa quando você decide parar de fingir. Começa quando você se permite ser sincero, mesmo que a voz fale, mesmo que as palavras não sejam bonitas, mesmo que tudo dentro de você esteja em pedaços. Começa dizendo: Senhor, eu me perdi de mim, mas quero me reencontrar em Ti. Essa frase, dita com humildade, já é uma porta aberta para o céu. Deus não está esperando um discurso perfeito. Ele não exige um vocabulário bonito. Ele não espera que você tenha todas as respostas ou uma teologia impecável. Ele está esperando o seu coração. E quando você ora com o coração despido, com a alma rendida, com a mente entregue, algo sagrado acontece. O céu se inclina. O Espírito Santo se move. Deus responde. Porque Ele nunca ignora quem vem com verdade. Ele nunca despreza um coração quebrantado. Pelo contrário, é nesses corações que Ele habita com mais profundidade. Ele toca, Ele trata, Ele transforma. E aquilo que antes parecia impossível de curar, começa a ser restaurado. Não com pressa, não com barulho, mas com precisão, com paciência, com amor. O processo de cura acontece passo a passo, gesto a gesto, silêncio a silêncio, amor a amor. Às vezes você nem percebe o que está mudando, mas está, porque Deus trabalha em lugares que os olhos não veem. Ele realinha pensamentos, Ele reestrutura sentimentos, Ele redefine a maneira como você se enxerga. E aos poucos, o que antes era caos começa a ganhar ordem. O que era dor vira aprendizado. O que era desespero se transforma em fé. Até que um dia, quase sem perceber, você se olha no espelho e vê ali não apenas um rosto familiar, mas uma alma inteira, uma pessoa restaurada, uma identidade reencontrada, uma história redimida, uma vida que pulsa, não mais de dor, não mais de medo, mas de esperança.
E isso começou com uma oração. Uma simples oração feita com verdade. É assim que começa. É assim que tudo recomeça. Porque Deus faz tudo novo. E tudo novo começa com um coração disposto. Hoje, esse coração pode ser o seu. E assim, encerramos esta oração não como quem termina uma conversa, mas como quem entrega um recomeço. Porque hoje, algo foi plantado em você. Algo profundo. Algo verdadeiro. Talvez você ainda não perceba tudo, mas saiba, Deus começou uma obra, e Ele é fiel para completá-la. A cura que começou hoje vai continuar. A verdade que foi semeada vai crescer. E sua identidade, aos poucos, vai se tornar clara novamente. Não definida pelo que te disseram, mas pelo que o céu declarou sobre você. Você é amado. Você é visto. Você é lembrado. Você é importante. Você é filho. Você é filha. Essa é a sua verdade. Essa é a sua base. Essa é sua nova oração de cada dia. Que Deus continue a te lembrar disso todas as manhãs. E que você jamais se esqueça. A cura começa no lugar onde a identidade é restaurada.